Salve, salve, galera! E esse som, hein, ó. Vamos chegando aí. Vai chegando, vai deixando um salve, hein? Chega, deixa um salve. Aí, Rodrigão. Boa, mano. Chega, deixa um salve, Pietro, da hora. Isso aí, Ariel. Deixa um salve aí, Ariel. Vamos lá. Fala, Mona. E aí, da hora. Deixa um salve aí também, Mona. A Marisa aí, ó. Deixou um salve. Galera, é o seguinte, ó. Presta atenção na letra desse som. Se liga aí. Meu amor, olha que foda. O que você faria se só lhe restasse esse dia? Se o mundo fosse acabar. E aí, hein? Me diz o que você faria? Puta reflexão pra começar. Aê, salve da Mona, da hora. Vou para uma academia. Ia pro treino? Pra se esquecer que não dá tempo. Caralho, mano. Pro tempo que já se perdia. Puta mensagem, velho. Foda. Vamos ver se vocês acertam. Quem é esse cara que tá cantando esse som aí? Se o mundo fosse acabar. Animal. Me diz o que você faria. Puta som da hora, Mel. Vamos ver, coloquem aí, eu quero ver se vocês acertam quem é esse cara que tá cantando esse som aí. Que pode parecer meio macabro, mas eu quero começar o live hoje falando um pouco sobre isso. Vamos ver aí. Ah, olha aí, ó, o Kleber já acertou, nem Mato Grosso. Se liga. Cara foda. Animal. Entrava de roupa no mar, trepava sem camisinha. Eita! Meu amor, o que você faria? Galera, o que você faria? Se liga nessa mensagem, velho. Caralho. Meu. Da delegacia. Olha que louco. Dinamitava o meu carro, parava o tráfego e ria. Foda, galera acertando aí, Neizão, pesado. O que você faria se só lhe restasse um dia? Caramba, mano. Galera, me diz o que você vou baixar aqui o som. Acho que vocês já entenderam, né? E eu vou contar uma historinha pra vocês, olha só. Pra gente começar aí, fazer sentido o som, e cada som que eu escolho pra colocar aqui pra vocês tem um significado por trás, né? A gente falou aí na terça-feira, não, na quarta-feira, a gente falou sobre o Memento Mori, né? E acredito que foi pra uma galera aí meio que um choque. E por que eu tô colocando esse som pra vocês? Não só porque o Gugu morreu hoje. Galera, o Gugu, velho. Porra, o cara morreu, mano. Morreu jovem até. Quem aí tá sabendo aí da morte do Gugu, dá um salve aí. Bom, pelo menos pelo que eu li, ele foi fazer um reparo no ar-condicionado e tal, caiu. Uma queda grande, parece que 4 metros. E aí, faleceu. E olha só, mas eu vou falar do Gugu depois. E meu, o Gugu fazia a banheira, velho, a banheira do Gugu. Quem aqui lembra da banheira do Gugu? Coloca, dá um salve, manda um eu, quem lembra da banheira do Gugu? Porra, a banheira do Gugu era fantástica, velho. E assim, não é, meninas, não fiquem putas comigo, porque tinha meninas lá, aí ó, porque tinha meninas lá de biquíni, tinha macharada também, então tipo, tinha pra todo mundo, meu. E a banheira do Gugu era foda, era legal pra caramba. Mas aí o ponto é, certo dia, me aventurei a ir assistir um show desse cara. Eu nunca tinha ouvido uma música dele, uma só, nunca tinha ouvido. E primeiro que eu fiquei espantado com o tanto que esse cara, ele é um artista efetivamente. Aí ó, a galera lembra da banheira do Gugu, ó. Salve Mussalem, grande Danilão. O grande Danjo. Danilão tá com nós. Esse cara é meu aluno, gente boa pra caralho, brodaço. Mano, vamos lá, então. E aí eu fui no show do cara. E, galera, quem não foi no show do cara ainda, vai. Vai logo, porque esse cara tá velho pra cacete. Ó, tá muito mais velho do que o Gugu que faleceu. E o cara é fantástico no palco. O cara efetivamente é um astro. O cara é foda. E aí eu vi esse som lá. E fiquei assim,
puta, reflexivo pra caramba o som. E é uma puta mensagem absurda, né? O que você faria se só te restasse este dia? E aí vai de encontro com o Memento Mori. E aí ele fala várias coisas ali que é pra mexer com você no sentido de que você tá fazendo na sua vida o que você efetivamente quer fazer? Como é que tá sendo isso? Né? Absurdo, né? E aí ele vai falar de várias coisas ali e tal. Mas voltando ao Gugu. Galera, cara jovem, tipo, não tava velho, tipo, pra morrer de saúde. Tava jovem, com saúde, com grana e foi, bro. Faleceu. Meus sentimentos aí pro Gugu, né, claro. Conheci pouco o trabalho dele, acompanho muito pouco a TV, mas que seja. Fica aí de lição pra gente olhar pra tudo isso. Legal? Galera, quero saber de vocês como foi a aula de ontem, hein? Caramba, muito conteúdo ontem, hein? Eu até estourei o tempo, né? Tipo, começou aqui o regressivo, tipo, que ia acabar, eu tive que me despedir de vocês na pressa. E se ficou algum conteúdo por ver ainda, se vocês ficaram com alguma dúvida de alguma coisa, por favor, coloca aí que eu dou uma repassada, tá bom? Porque hoje, olha aqui, ó, vamos à aula... Não é esse. Aula 6. Tá lá. Vou deixar até longe. Galera, aula 6 hoje. E a aula 6, a gente vai falar sobre volume de séries e repetições, etc e tal. Como é que faz isso, hein? Vou levantar um pouco o celular aqui que tá muito baixo. E aí, hein, meu? Séries ou repetições? Quantas repetições faz? Quanto peso coloca? E etc e tal. Mas pra gente começar a entender sobre tudo isso, a gente vai voltar um pouco e a gente vai lá na teoria do estresse. Vocês lembram? A teoria do estresse ela vai falar o quê? Que um estresse débil, um estímulo fraco, ele não causa adaptação. Um estímulo de médio para forte causa adaptação. Legal? Então vamos começar daí. Então a gente sempre tem que aplicar no nosso organismo um estímulo de médio para forte. Beleza? Legal, estímulo de médio para forte. Agora vamos entender o que é esse estímulo de médio para forte, certo? Legal. E aí, para a gente entender o que é o estímulo de médio para forte, primeiro a gente tem que entender para que fibra que você quer dar esse estímulo. Porque basicamente, eu estou falando basicamente porque existem várias outras fibras, basicamente a gente tem 3 fibras, legal, no nosso corpo. Cada músculo tem as suas 3 fibras. Vamos lá, a gente tem a fibra do tipo 1. Galera, se for possível, até anota aí. Isso é legal, tá? Então a gente tem a fibra do tipo 1, tem a fibra do tipo 2A e a fibra do tipo 2B. Beleza? E aí algumas pessoas vão falar sobre fibra branca e fibra vermelha. Legal? Bacana. Então, fibra branca, fibra vermelha. Mas eu gosto de ficar na ideia do fibra 1, fibra 2. Tá? Então vamos pensar, a fibra 1 é aquela de contração lenta. E o pessoal fala até, a panturrilha tem muita fibra do tipo 1. E aí vocês vão entender por que o pessoal fala tanto que a panturrilha hipertrofia de forma deficitária. E aí, por exemplo, bíceps, peitoral são músculos que têm uma predominância, olha só, predominância de fibras do tipo 2. Por isso que a hipertrofia nesses músculos acontece de forma mais fácil do que na panturrilha, por exemplo. Legal. Mas aí a grande questão é, a gente estava falando de estresse, de estímulo, e agora eu trouxe para vocês a fibra. Então a gente tem que entender como que a gente coloca um estímulo de médio para forte, segundo a teoria do estresse, para cada fibra, para aí sim gerar a teoria da supercompensação. Quem aqui lembra lá da teoria da supercompensação? Que a gente falou também. Legal? Então vamos lá. Quando você tem a fibra do tipo 1, é uma fibra lenta. E essa fibra, por característica, ela hipertrofia pouco. Olha só, é uma fibra que hipertrofia pouco. Beleza? Não é que ela não hipertrofia. São algumas coisas que a galera acaba falando também. Não, vamos entender isso. Não é que ela não hipertrofia, ela hipertrofia pouco. Legal? Beleza. Aí a gente tem as fibras do tipo 2. A fibra do tipo 2A e 2B. Contrações rápidas. E a fibra do tipo 2A, ela hipertrofia mais do que todas as outras. Legal? A fibra do tipo 2B hipertrofia bem também. Mas a fibra do tipo 2A hipertrofia mais. Legal? Beleza. Galera, a gente está construindo a base
de uma pirâmide de conhecimento que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então por isso que eu estou falando sobre tipagem de fibra, sobre teoria do estresse, e agora eu vou falar sobre como que a gente estimula cada uma delas, legal? Há muito tempo atrás, Colégio Americano de Medicina Esportiva, ele dizia mais ou menos o seguinte: para fazer o trabalho em cima das forças, né, em cima do tipo de força voltado à hipertrofia, em cima das fibras, você tem que fazer de 6 a 12 movimentos. Legal? De 6 a 12 movimentos. Não sei se vocês lembram. Salve, Brunão! Porra, legal ter você aqui, hein, Brunão? Vamos lá. Então, de 6 a 12 movimentos era a ideia. Por quê? De 6 a 12 movimentos, olha que curioso, galera. De 6 a 12 movimentos, se vocês já fizeram, já observaram, quando você faz essa faixa, você tem uma série que dura, em média, galera, olha que absurdo, as coisas vão se conectando. E se vocês perderem um ponto desse, vai ficar difícil entender lá na frente. Então, fixa bem aí. Você faz a série e ela dura, ela demora, em média, de 15 a 20 segundos. De 15 a 20 segundos. E de 15 a 20 segundos é o tempo que dura, olha só, a nossa reserva de fosfocreatina. Então a sua fosfocreatina ela dura de 15 a 20 segundos. E aí depois disso também você baixa muito o pH do músculo e ele começa a não conseguir contrair com eficiência. Caramba! E é exatamente por isso que as fibras do tipo 2A e 2B, elas trabalham melhor, a 2B até com menos repetições. Mas a hipertrofia ela se dá de forma melhor dentro de 20 segundos de contração. Isso tudo a gente está construindo uma ideia que vai levar à hipertrofia relacionada à tipagem de fibra exercitada. Legal? Até aí tranquilo. Porque existem outras coisas hoje e eu vou falar. Eu estou vindo lá de trás primeiro, falando o que a gente usava e daqui a pouco eu vou falar sobre o que a gente usa hoje. Legal? Bacana. Então, durante muito tempo, eu, Laércio, sempre falei para os meus alunos que não importava o número de repetições. Importava que ele ficasse de 6 a 12. Beleza. Legal. Aí, certa vez, eu falei, não, mas espera aí. Eu já falei isso em live até. Talvez alguns de vocês estavam nessa live e viram falar sobre isso. Mas eu vou repetir porque é enriquecedor para quem não ouviu. E aí, certa vez, eu falei, não, mas espera aí. De 6 a 12, hipertrofia. Mas quando eu faço um drop set, o que acontece? Porque, se eu faço de 6 a 12 e aí eu dropo, eu não aumento o número de repetições, eu não aumento o tempo de tensão. Tempo de tensão, eu não aumentei? Porra, mas se eu aumentei o tempo de tensão, eu acabei entrando em outra janela, que aí vai levar mais ou menos de 15 a 30 movimentos, que segundo a mesma tabela do Colégio Americano, fala que é resistência muscular localizada, o famoso RML. E não é o que a gente quer, porque o RML está focado nas fibras do tipo 1. E as fibras do tipo 1 hipertrofiam um pouco. A gente não falou sobre isso? Legal. Mas eu falei, não, mas não está fazendo sentido, porque quando eu faço um drop set, que seja uma bissérie, que seja qualquer outra técnica de treino, eu hipertrofio. E os atletas estão aí para mostrar que isso efetivamente funciona. Caramba, imagina um FST7. A fibra não descansa, velho. O FST7 são 7 séries, certo? Assim, né? São 7 séries entre você fazer e você alongar. Que seja, aqui a musculatura também está tensionada. Isso quando você não alonga, você está fazendo uma tensão, que também existe. Né? Ao invés de você alongar, por exemplo, o peitoral, você pode fazer uma tensão nele durante esses 20 segundos que é a pausa. Eu falei, não, mas, porra, e agora? E aí estava num curso e o professor estava falando sobre técnicas avançadas de treino. Então, pergunta a ele, né? Professor, mas segundo o Colégio Americano, é de 6 a 12. Se eu faço um drop, eu estouro esse número, eu extrapolo ele.
Eu vou para 30 movimentos, sei lá, tipo, dependendo da situação. Mas pelo menos para 20 vai, né? Faz 12, depois faz mais 8. E aí, meu, não faz sentido. E ele falou assim, olha, de verdade, eu não sei, velho. A grande questão é que hipertrofia. Ó, o CB Veículos. Mano, o CB, você tá em todas também, né, irmão? Ele falou assim, eu lembro disso, verdade. Ele tava na live que eu expliquei sobre tudo isso. Fala do ponto zero, kkkk, funciona. Luan, vamos falar. Se der tempo eu falo, tá? Mas não tá aqui no planejamento, então calma aí. E aí, a questão é hipertrofia. Mas hipertrofia mais foge do que a gente tem por regra, como por diretriz. Beleza. E aí, depois de muito tempo, começa a se ouvir falar sobre tempo sobre tensão. E aí, começa a se relacionar um maior tempo sobre tensão com a hipertrofia. Opa! E aí, na outra live, eu até falei sobre os mecanoreceptores, que são receptores de pressão que ficam na membrana da célula muscular. E quando ele recebe muita pressão, recebe muita carga, ele manda mensagem lá para dentro da célula falando assim, olha, hipertrofia aí, melhora essa estrutura porque eu estou recebendo porrada aqui. Então sempre que a gente recebe, e aí a gente vai voltar lá na teoria do estresse, ó, tá vendo como que a gente está linkando sempre? Então sempre que você recebe um estímulo forte, você causa adaptação, que é exatamente para suportar esse estímulo. Beleza, então a gente tem um ponto aí, que é o tempo sobre tensão. Então, tempos maiores sobre tensão aumentam a eficácia, ou melhor dizendo, aumentam a hipertrofia. Certo. Aí depois veio uma outra ideia baseada no lactato. Que o lactato, o pH do músculo, que seja aumentado, também estimula a hipertrofia por meio de sinalizações de GH e etc e tal. Então, olha só, a gente não tem mais só lá atrás a ideia de 6 a 12. A coisa ampliou um pouco, beleza? Certo. Mas aí, como que a gente trabalha com isso hoje? Olha que foda. E aí saiu um estudo, eu já falei desse estudo em alguns lugares, e aí o CB, por exemplo, acho que vai saber. Vamos lá. Que os caras avaliaram, olha só que absurdo, que legal. 3 repetições, um grupo fez somente 3 repetições. 3. 1, 2, 3. Que segundo a ideia lá do colégio americano, entraria no trabalho de força pura. Força pura. E o outro grupo fez um trabalho com 30 repetições. Galera, 3 e 30. Diferença absurda, né? Uma discrepância assim surreal. E sabe o que é interessante? Mas o legal foi... Luan, divisão de treino é amanhã, irmão. Segura aí. O mais interessante é o seguinte, eles fizeram um trabalho e o protocolo levava, a metodologia, desculpa, levava a falha sempre. E ó, tomem cuidado com falha, a gente falou sobre falha ontem, hein, Mel? Falha concêntrica e falha técnica. E esses estudos sempre levam em relação à falha técnica. Não dá para fazer falha concêntrica lá que a galera se machuca, beleza? E aí observaram que ambos os grupos hipertrofiaram igual. Caramba. E agora? Pô, mas hipertrofiou igual? Um fez 3 repetições. Força pura. O outro fez 30, RML. Hipertrofiou igual. E aí sabe qual é a parada? O seguinte, ó. A fibra do tipo 2 e 2A e 2B são fibras muito fortes. Legal? Então quando você coloca peso, você ativa direto elas. Legal? Por isso lá o de 6 a 12 ou de 1 a 5, que é a força pura. As fibras do tipo 1 são fibras mais fracas. Então, ela vai dando conta do recado enquanto não tem muita carga, porque ela consegue ficar ali por muito tempo. Você quer ver uma coisa? Eretores da coluna são fibras do tipo 1. Que imagina, se fosse fibras do tipo 2 e 2B, você ia fadigar elas em questão de segundos. Não falei aí do estoque de fosfocreatina? Não ia rolar, né? Então, são fibras do tipo 1 que conseguem ficar ali por muito tempo. Então, olha que inteligência absurda desse estudo. A galera que fez 30 repetições, ela hipertrofiou igual, sabe por quê?
Porque no final das 30 repetições, caramba, que gênio! No final das 30 repetições, ativou as fibras do tipo 2 e 2B. Ou seja, as mesmas que ativou lá com 3 repetições. A questão é, ativaram as mesmas fibras e assim hipertrofiou igual. Que foda. E aí, sabe o que é absurdo? Acaba com todas as teorias sobre repetições. Não se sabe mais quantas repetições você usa. E aí hoje já tem pessoas falando, mas não está embasado completamente em estudo. Tem esses estudos que vão fundamentar a ideia, não tem um específico falando isso. Mas a questão é, você vai fazer o número de repetições que você gostar de fazer. Olha que bacana. Sabe o Shawn Hoden? O cara que ganhou o Olympia o ano passado? E aí teve toda aquela coisa e tal, que seja. Shawn Hoden, ele fala que ele não gosta de trabalhar com séries muito altas porque ele não gosta da sensação de queimação. O pH baixo, o lactato alto e tal. Ele não gosta. Então ele trabalha ali de 8 a 12. E aí vai ter uns caras que gostam de trabalhar com volumes maiores de repetição. Outros com menores. E o importante, sabe o que é? Ativar a porra da fibra 2A e 2B. Porque é ela que vai hipertrofiar. Então quando você, e por isso que a gente fala tanto da falha, ou pelo menos chegar próximo à falha. Porque quando você chega próximo à falha, você está ativando essas fibras, independente de quantas repetições vocês estão fazendo. Galera, olha que absurdo, desmistificando tudo sobre repetições. Surreal, meu. Tenho certeza que deve ter professor aí, tipo, querendo me bater. Porra, tô desvendando o segredo para vocês. E aí a grande questão é, com quantas repetições você gosta de treinar? Começa por aí, beleza? Mas aí tem um outro princípio que é muito legal, que é o princípio da tonelagem, ou da carga absoluta, que seja. E o que é tonelagem? E olha só, tonelagem é o peso que você tem na barra ou na máquina, vezes as repetições que você faz, vezes as séries que você faz, vezes os exercícios que você faz. E quando a gente quer equalizar, a gente quer nivelar, equiparar todos os grupos relacionados à intensidade que a gente está fazendo o estudo, se leva a isso. Ó, a Juliana colocou aí, ó, peso versus repetições. E aí, quando isso está equalizado, tudo funciona igual. Caramba, meu. E a gente fazendo isso, fazendo aquilo outro, não, é tudo a mesma porra. E aí esse estudo aí das 3 e das 30, eu não cheguei a lembrar, mas assim, provavelmente está próximo. Porque para você fazer 3 repetições, a carga é lá na tampa. E para você fazer 30, a carga é baixinha. Então acaba dando elas por elas, sabe? E é isso que está se relacionando fortemente hoje. Sobre a tonelagem. Legal, tonelagem. E aí, quando eu falo tonelagem, eu quero que vocês tenham cuidado com tonelagem. Por quê? Porque quando a gente fala de carga, a galera quer colocar carga no aparelho. Quer colocar muita carga lá. E aí acaba acontecendo o quê? Tudo que a gente conversou ontem, você começa a roubar na biomecânica. E esse é o grande ponto que eu quero puxar a orelha de vocês, para essas palavras entrar no ouvido de vocês aí de forma muito simples e fácil de entender. Você tem que fazer o esforço, gerar toda essa tensão, gerar toda essa carga para o músculo em questão. Não é o peso do aparelho, beleza? Não é o peso da barra. E sim o peso que o músculo está recebendo. E a galera que estava na aula de ontem aqui com a gente, viu falando forte sobre alavanca, sobre balanço e etc e tal, e viu que você pode facilmente tirar peso do músculo distribuindo ele, ou uma coisa que é legal pra caramba, que eu falo muito e eu aprendi esse termo e eu achei esse termo maravilhoso,
Eu aprendi ele com esse meu aluno físico que eu falei. Você pode decompor vetor de força. Decompor vetor de força. É mais ou menos assim, ó. Sabe o que acontece? Imagina que você está sentado numa mesa e você vai receber uma comida. Opa, melhorou, né? E aí, quando você faz o movimento certo, técnica certa, tudo direitinho, alavanca, você recebe toda a comida só para você. Então, olha só, uma carga representada agora pela comida, ela vem só para você. E você está fazendo o papel de um músculo. Legal? Bacana. Agora, o que acontece quando você começa a fazer o exercício com adaptações, você começa a decompor força? É como se você estivesse sentado na mesa para receber a comida, mas tem uma galera com você, tem amigos ali. E aí, quando essa comida vem, você divide essa comida com seus amigos. É exatamente isso que acontece quando você começa a roubar no seu exercício, quando você diminui a alavanca, que a gente falou bastante ontem, certo? Então, percebam que tem que treinar visando as fibras do tipo 2A e 2B, visando ter uma tonelagem alta, entretanto, com inteligência. Beleza? Galera, falem pra mim o que vocês estão achando de tudo isso até agora. E eu falei sobre a aula de ontem, e eu lembrei aqui agora que a gente estava falando e acaba sendo muito pertinente. Eu estava falando sobre a inércia, e aí o tempo começou a acabar e eu falei de forma rápida, eu quero dar uma repassada. Mas só pra gente dar uma geral em tudo que a gente falou até hoje. E eu ainda não falei da teoria da supercompensação, que no final das contas vai desaguar lá. Legal? Então, ó, quando a gente pensa em repetições, pouco importa. Legal? Se você vai fazer um movimento, se vai fazer 2, 3... Não vou falar de 1, 2, né? O estudo está com 3, então eu vou me embasar nele. Se você faz de 3 movimentos para cima, tanto faz. O que importa é que você gere para esse músculo sobrecarga o suficiente a ativar as fibras do tipo 2A e 2B, que são as fibras que mais aumentam de tamanho. E como que você pode quantificar isso? Galera, quantificar, isso é importante. Eu até coloquei aí, vocês que estão aqui comigo, vocês estão no grupo da Semana da Hipertrofia, grupo de WhatsApp? A gente está se falando lá, se você não está no grupo, você está vacilando. E eu falei que eu terminei a aula de ontem e saí aqui correndo lá para o Instituto do Sono para dormir com os eletrodos e etc e tal, que é para quantificar o sono, para saber como que meu sono tá. Porque quando você quantifica, você começa a ter parâmetros para você mexer. Legal? Então, a tonelagem é uma forma de você quantificar o quanto de peso que você está levantando, quanto de estímulo você está dando para esse músculo. Legal? Não precisa necessariamente ficar somando tudo aí, multiplicando e tal. Se você for, assim, cri-cri o suficiente para isso, é legal, vai agregar. Mas não precisa necessariamente. O importante é você entender tudo isso. Legal? Galera colocando aqui que beleza, que tá conseguindo entender. Legal, vamos ver aí. Então, quando você faz isso, quando você estimula o músculo dessa forma, aí a gente volta para a teoria do estresse, e se esse estresse que você provocou é um estresse de médio para forte, segundo essa teoria do estresse, você causa a adaptação, seja qual for a estrutura, beleza? Legal, você causa adaptação. E como que funciona essa adaptação, Larson? Vocês lembram da teoria da supercompensação? Vamos dar uma lembrada rápida? Ó, condicionamento atual. E aí você aplica um estímulo. Quando você aplica o estímulo, você perde condicionamento. Galera, quando a gente está na academia, por mais que é gostoso sentir o pump muscular, etc e tal, ali você está catabolizando só. Legal? Você está estimulando, e o estímulo para hipertrofia ali é catabólico por natureza. O treino é catabólico por natureza. Legal? Então, já vamos tomar cuidado com isso. A gente vai falar amanhã sobre montagem de treino. E eu vou falar com um pouco mais de profundidade, vou dar uma pincelada hoje sobre volume de séries. Calma aí, a gente vai chegar lá.
Então, ó, estímulo ele é catabólico. Pum, caiu o condicionamento. Legal? E aí a gente vai falar sobre frequência de semana de estímulo. Vai ser foda a aula de ontem, meu. A aula de amanhã, desculpa. Galera, a aula de amanhã é a melhor aula da semana. Vocês não têm noção. Eu deixei o melhor pro final. Meu, tá foda. Mas vamos lá. Então, ó, pau. Ativou, treinou, colocou carga. Lembra tudo que a gente está falando? Fibra do tipo 2A e 2B, tonelagem, a porra toda. E aí, legal, seu corpo entra em recuperação, não é? Ele se nivela, beleza? Primeiro, que até aqui é a compensação. E aí depois ele super compensa. Legal? E aí, você ganhou aqui um condicionamento. Olha como que está mais alto, ó. Beleza. Agora você aplica outro estímulo. Sobe, outro, sobe. E dessa forma você tem um acréscimo, um crescimento de condicionamento. E no caso do que a gente está falando, que é a hipertrofia muscular, você tem um aumento de músculo. Simples assim. Mas claro, se respeitar todas essas coisas. Beleza? E aí tem uma coisa interessante que eu lembrei aqui agora. Quem aí conhece o Valdemar Guimarães, manda um salve aí. Manda um salve, manda um eu. Valdemar Guimarães. O primeiro livro que eu li da área foi desse cara. Livro antigão, chamava Anabolismo Total. Chamava não, chama, né? Esse livro ainda existe. Anabolismo Total. E o Valdemar, ele fala o seguinte. A hipertrofia das fibras que são lentas, ou seja, fibra do tipo 1, acontece de forma muito pequena. O Gabriel aí lembra, o Geraldo lembra também. Rogerião, você não sabe quem é o Valdemar, irmão? Caramba, velho, você precisa saber, brother. Ah, as meninas aí também, ó. Claudiane mandou um salve, Marisa mandou um salve, o pessoal sabe quem é o Valdemar. E aí, ele falou assim, ó, as fibras do tipo 1, elas hipertrofiam um pouco. Entretanto, elas hipertrofiam. Tendo em vista que um atleta de fisiculturismo, o pouco para ele é muito, eu quero a hipertrofia dessa fibra também. Não é à toa que o cara é foda. Percebam? Então assim, não é que você vai hipertrofiar bem fazendo poucas repetições que você vai anular completamente a ideia de fazer muitas repetições. Você pode lançar mão de estratégias para conseguir hipertrofiar as duas. Não é porque ela hipertrofia pouco que você vai deixar ela de lado. Beleza? O pessoal me mandou, é old school, é bem old school mesmo, Valdemar. Então, vamos começar a abrir o olho um pouco mais para toda essa ideia que a gente tem disponível aí hoje. E galera, hoje a gente tem muito estudo legal falando sobre cada coisa dessas que eu estou batendo aqui com vocês. Muito mesmo. Aí vai ter a ideia da hipertrofia sarcoplasmática, hipertrofia miofibrilar, mas é coisa para um outro dia para a gente falar. E aí as coisas vão vindo aqui na minha cabeça e eu, caramba, eu fico me segurando para não entrar em cada tema desse. Senão a gente vai ficar aqui até de madrugada. E possivelmente não dê. Mas calma, vamos lá. E aí, vocês entenderam o forte de tudo isso. Como a gente estimula e etc e tal. Mas haverá aquele cidadão que vai falar assim, Lárcio, legal, entendi até aí. Entendi como é que faz para estimular, entendi a fibra, entendi as teorias de estresse, de supercompensação, mas eu não entendi o seguinte, e o volume? Quanto que eu faço? Você não falou que é importante quantificar? Então eu quero quantificar. Quanto eu faço? E olha só, gente, forte isso, meu. Vamos prestar atenção nisso, porque isso que a gente vai falar hoje já vai ser, assim, pedra angular de tudo que a gente vai falar amanhã, que é a melhor aula da semana, sem sombra de dúvidas. E eu falo isso para vocês porque a grande quantidade de directs que eu recebo, galera, eu recebo muitos directs de vocês, e aí eu já faço um pedido aqui de coração. Manda um texto menor, de coração mesmo, manda um texto menor, porque eu me esforço para ver de todo mundo, mas quando os textos são grandes, puta, fica difícil para eu ver, tá bom? Mas eu faço um esforço gigante para ver de todo mundo. E eu agradeço demais por todos vocês me mandarem. Tem uma cacetada de directs lá para eu responder. Mas vamos lá. Então, eu estava falando exatamente sobre o volume. Legal?
E a galera me pergunta muito sobre... lembrei que eu ia falar. Sobre divisão de treino, por isso que a gente vai falar disso amanhã. E prestem muita atenção no que a gente está falando hoje. Volume. Qual é o volume? Quantas séries você tem que fazer? Eu falei que é repetição, série, exercício, não é? E aí você soma tudo isso para ter a tonelagem e assim, com a tonelagem, você consegue ter um maior parâmetro de quanto de estímulo você está dando. Mas a gente ainda usa muito a ideia de quantas séries você está dando para o seu músculo por semana. Por semana! Não é por treino, é por semana. Então, quantas séries eu preciso dar por semana para que esse músculo cresça? Legal! Galera, vou lembrar de vocês lá atrás, ó. Tem um vídeo que eu acredito que hoje é o vídeo que mais está bombando lá no meu canal, que eu falo sobre volume de séries e repetições, que é exatamente o que a gente está falando. Quantas séries fazer por treino? E nesse vídeo eu falo de muito tempo atrás, que eu estava num curso do Santarém, e quem não sabe quem é, José Maria Santarém. Esse cara é foda na nossa área. Muito bom. Dá uma gugada aí, José Maria Santarém. E a galera que não manja o Valdemar também. Dá uma gugada, Valdemar Guimarães. São referências pra gente. Legal. E o Santarém, Valdemar não. O Santarém, ele disse uma vez assim, ó. E ele lidava com muito atleta, tá? Muito atleta do fisiculturismo mesmo. Ele estava meio próximo ali da NABA na época, etc e tal. E aí, o Santarém, desculpa, ele falou assim, ó. Se você fizer 9 séries, 9, por grupamento muscular e não hipertrofiar, mude de esporte. Porque você não tem genética para isso. Olha só, galera, vamos filtrar agora essa informação. Ele estava falando para atletas de alto nível, ok? Isso se aplica pra gente no quesito a gente saber qual é o volume que a gente precisa fazer. Mas não que a gente quer parar de treinar. Eu não quero que nenhum de vocês parem. Legal? Mas ele falou dessa forma para quê? Como um atleta de alto nível ele precisa ter uma genética muito boa, se ele não hipertrofiar com isso, ele não vai hipertrofiar com mais nada. Essa era a ideia dele. Então, lembra que eu falei daqui, ó, desse estímulo? Segundo ele, 9 séries pesadas. 9 séries pesadas. 9 séries pesadas é o suficiente. Ela já faz isso, ó. Pum! Ela já derruba o condicionamento aqui, o preciso para que você gere a supercompensação, o estado anabólico pós-treino, que dura em média 20 horas, depende do quanto condicionado está o indivíduo. Quanto mais, estou adiantando a aula de amanhã, quanto mais condicionado o indivíduo, mais rápido acontece. Quanto mais descondicionado, quanto mais iniciante, mais demoradamente acontece. Mas isso deixa para amanhã. Salve grande Santarém, olha aí, ó. O Thiago mandou. Galera, então, com 9 séries, e olha o que são 9 séries, Lárcio? Vamos pensar assim, vai? Vamos pensar num treino de peito, um supino reto, um dumbbell press inclinado, por exemplo, tá? E um crucifixo, um crossover. Com 3 séries cada um, matou. E aí você pode até usar a ideia do colégio americano, de 6 a 12 repetições. Ou então você usa a ideia simplesmente de estimular as fibras do tipo 2A e 2B, levando até próximo da falha. Quanta coisa, hein? Percebam que eu adoro fazer isso e eu já estou meio que treinando vocês a fazer isso. Vocês vão pegando os conhecimentos, as informações, vão guardando, tipo um mise en place assim. Galera que cozinha sabe do que eu estou falando. E aí depois você vai juntando isso. E aí toda vez que eu falo, você reforça isso na sua cabeça e vai fixando cada vez mais. Isso é técnica de ensino mesmo, tá? Então, voltando lá no Santarém, de 9 séries por grupamento muscular é o suficiente. Ridiculamente assim. E aí você vai estar falando assim para mim, Lárcio, mas eu vou ficar com a sensação que não treinei, meu. E muitas pessoas ficam mesmo. E aí eu te pergunto, será que você não está treinando demais? Te faço esse questionamento. Porque, vou voltar, o treino, ele é catabólico. Pelo amor de Deus, o treino é catabólico.
Não tem porquê você jogar esse condicionamento lá para baixo, treinar demais. Quanto mais você descer, mais difícil vai ser para subir. Que absurdo. E tem um pesquisador que defende a ideia do treino full body, ou do pelo menos o treino de 3 a 4 vezes na semana, que ele fala, ele não explica, tá? Mas ele fala que quando você faz muitas séries, essas séries extras, ele chama de séries extras, são dispensáveis. Você nem precisava ter feito. O seu músculo ele já recebeu o estímulo, ele já entendeu e ele já vai fazer o que você quer que ele faça. Não precisa falar mais nada para ele. Olha só, outra informação valiosíssima. Então, 9 séries é o suficiente para estimular o seu grupo muscular. Por sessão de treino. Mas aí, aquele cara que está aqui comigo, que é atencioso, ele vai falar assim, não, mas o Lércio falou agora há pouco sobre volume de séries por semana. O que ele está falando agora que é por sessão de treino? Galera, vamos entrar nisso agora. E aí a questão é, Santarém, lá atrás, olha só, hein? Tô colocando até uma ordem cronológica na parada. Santarém lá atrás, 9 séries. Os estudos recentes, eles estão falando o seguinte, 25 séries por semana. 25 séries por semana é um volume ótimo de estímulo para cada grupo muscular que não gera lesão. Porque tem também estudos com um volume maior, 30, 35, 40 séries por semana. Mas o que se observa é, depois de 8, 9 semanas com esse volume, você começa a se machucar. E aí a gente falou também no live, acredito que ontem, mas eu falei essa semana, tenho certeza. A gente falou sobre o estresse articular e você precisar dar um descanso para essa articulação. Então a gente está falando de volume de treino, estímulo hipertrófico, fibras do tipo 2A e 2B, mas a gente não está falando das articulações, né? Que servem de eixo, live de ontem, para fazer com que essa alavanca funcione, gerando torque externo, gerando assim o estímulo para o músculo gerar um torque interno, assim recebendo todo esse estímulo que a gente está falando. Caramba, meu, muita coisa, né? Espero que vocês tenham me acompanhado. Galera que está full time nas lives acompanhou, certamente. E aí, 25 séries por semana. 25 séries por semana. Claro, pode ser um pouco menos, tá? Se a gente pensar no Santarém, 9 séries, você pode dobrar isso, né? 9 com 9, você tem 18 séries. Você poderia, então, treinar o mesmo músculo 2 vezes por semana, gerando ali um estímulo de 9 séries por sessão, na boa, tranquilo, gerando hipertrofia, completamente saudável e fugindo de lesão. Ó, fantástico. Legal, né? Mas quando eu falo 25 séries por semana, eu estou gerando na cabeça de vocês o seguinte questionamento. E é proposital isso. Porque eu quero que vocês pensem mesmo, que vocês duvidem de tudo que eu estou falando, porque dessa forma a gente consegue enriquecer cada vez mais. É igual eu lá questionando por que o drop set, a super série hipertrofiava igual. Tá? Galera, vamos colocar a cabeça para questionar mesmo as coisas. Quanto mais a gente questiona, mais dúvida a gente tem, mais a gente aprende. Beleza? E eu sou um cara que vai estimular vocês a fazer isso. Questionem até o que eu estou falando, por favor, de verdade. Tá? Dessa forma vocês me forçam também até pensar em possíveis coisas que eu não pensei ainda. Então vocês me ajudam também a fazer com que esse conhecimento cresça. Legal. 25 séries por semana. Mas se é por semana, Lércio, como é que eu divido isso na semana? Como é que eu distribuo essas 25 séries? E aí vai ter estudo que vai falar, sabe o quê? Do jeito que você quiser. Que da hora, velho. Do jeito que você quiser. Ah, quero treinar uma vez por semana. Pode. Quero treinar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode. Na boa. Se você não estourar esse volume da semana, não tem problema. E aí tem vídeo no canal da Iridium Labs
que eu falo sobre o treino full body. E no treino full body eu vou falar sobre essas coisas também. Que o treino full body basicamente é o quê? Galera que não conhece aí a nomenclatura. É o treino que você treina o corpo inteiro em todas as sessões. Ou seja, todo dia você vai treinar peito, treinar costa, treinar ombro, treinar braço, treinar... Você entendeu? Todos os dias. Porém o volume é baixo. Porque você tem que respeitar o volume da semana. Legal? Começam a perceber que as coisas começam a se construir e começam a fazer sentido. Beleza? Então, nesse momento, eu vou falar para vocês assim, e aí, como é que a gente vai treinar? Vamos fazer um treino AB? Vamos fazer um treino só A? Ó, por exemplo, o Brunão que mandou um salve aí. Brunão é o nosso paizão lá na Iridium. E aí ele falou, Narcião, quero voltar a treinar. Brunão, desculpa falar de você, mano. Vou usar seu exemplo aqui, tá? Depois você briga comigo, se for o caso. E aí ele falou assim, Narcião, quero voltar a treinar e tal, o que você acha? Eu falei, irmão, faz um full body. Faz um full bodyzinho 4 vezes por semana, para começar. Aí ele fez durante umas semanas, ele, não, e aí, tô a milhão. Eu falei, Brunão, vamos fazer o seguinte, aumenta uma série em cada grupo. Não precisa dividir agora não. O pessoal fica nessa ânsia de fazer, não, já quero dividir, quero fazer um AB, quero fazer um ABC, um ABCDE. E aí, não, calma. Precisa. Vai na boa. Vai ouvindo o seu corpo, vai sentindo. Galera, eu acredito que em todas as lives eu falei sobre isso com vocês, né? Sobre sentir o corpo, sobre observar, sobre treinar de forma meditativa, sobre o mindfulness. E aí, quando você faz isso, é perfeito, porque você consegue sentir o seu corpo e adaptar toda essa teoria que a gente está falando, que são estudos científicos com N grande, ou seja, número de participantes do estudo grande e etc e tal, mas você que está assistindo é você, meu. Você não estava lá no estudo. Então você tem que adaptar tudo isso, tem que ver que toda essa teoria é interessante, mas é uma teoria. Você tem que aplicar tudo isso para você. E em determinados momentos vai funcionar, em determinados não. Legal? Galera, o que vocês acharam de tudo isso, hein? Aula densa, né? Pesada, fala aí. Aula absurdamente informativa. Muita coisa legal. Muda completamente a forma com que você pensa para treino. Mas eu quero de vocês, manda aqui para mim se ficou alguma dúvida. Ah, eu lembrei que eu ia falar da inércia, né? Galera, vamos falar da inércia, mas mandem aí. Vocês estão entendendo tudo? Tá legal? Ficou fácil? Ó, o Ariel mandou aqui, ó. Mas se a gente fizer esse treino full body e ficar dolorido no peito, mesmo assim repetir? Caralho, mano! Puta dúvida da hora. Vou falar agora. Vou voltar lá pro Santarém. Caramba, eu fico feliz com isso, Mel, porque é uma coisa que eu nem tinha pensado, mano. Me faz um sentido absurdo. Ariel, obrigado, mano. Obrigado mesmo. Vamos lá. Quando você treina, você fez isso, né? Ó, pum! Legal. E aí, você começa a recuperar aqui, ó, né? Então a gente tem aqui, ó, fase catabólica, fase anabólica. Galera, todo mundo entendeu a dúvida do Ariel? É Ariel mesmo? Todo mundo entendeu? Ele falou assim, ó, se eu treinar peito e ficar dolorido e eu quero fazer full body no dia seguinte, ele tá dolorido, eu posso treinar assim mesmo? A gente vai entrar nisso, certo? O Ariel, sou professor e tenho dúvidas. Ah, mano! Caralho, obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Vamos lá. Então, ó, você treinou fase catabólica, certo, Ariel? E aí, depois começa a fase anabólica, não começa? Então você distingue aqui, ó, uma fase da outra. Fase catabólica e fase anabólica. Legal? Beleza. A questão é, o Santarém falou, e nessa época, eu lembro, ó, faz um tempo já, hein? Nessa época eu tinha recebido um aluno na sala de musculação, eu era coordenador da Runner Moema na época. E aí eu recebi um aluno que passava com o Muzi, Paulo Muzi, a galera deve conhecer. E o Paulo Muzi tinha passado um treino para essa pessoa. Claro, não foi ele, né? Foi o educador físico dele lá, que é Heraldo, se eu não me engano. Heraldo, o cara que trabalha com ele. E aí, o Heraldo tinha colocado a pessoa para treinar peito 2 dias seguidos, costa 2 dias seguidos, braço 2 dias seguidos. E aí, hein, meu? E aí eu lembrei que eu tinha visto isso lá com o Santarém.
Na época, os professores da sala pegaram o treino e falaram, não tem nada a ver, ó. Não está respeitando o intervalo de recuperação de 48 a 72 horas. Vocês lembram disso? De 48 a 72 horas, tem que descansar, senão o músculo não cresce. Não é não? Ariel, o músculo está dolorido, não é? Não pode treinar de novo. E aí, o cara fazia o seguinte, ele descia o cacete em um dia, por exemplo, treinava peito num dia, descia o pau. 3, 4 exercícios. No outro dia, fazia um. Mesma coisa ele aplicava para os outros grupos musculares. E aí, por que eu estou falando que eu lembrei do Santarém? Porque o Santarém falou o seguinte, ó. E aí eu vou linkando as coisas, né? Eu vou lembrando, eu vou linkando. Quando você treina, você gerou o catabolismo aqui, ó. Pau! E aí você começa a anabolizar, né? Se você aplicar um novo treino aqui, sabe o que vai acontecer? Você vai aplicar outro catabolismo. Porém, a intensidade, ela é diretamente proporcional, eu já falei várias vezes sobre isso. A intensidade é diretamente proporcional ao tempo de recuperação necessário. Então, quando você treina, está começando a subir, fez um outro treino, você desce aqui de novo. Porém, você só vai ter essa fase catabólica de novo durante o treino. Quando você terminar, ele continua subindo. E aí, o que o Muzi estava fazendo, ou pelo menos o professor dele lá estava fazendo, o Heraldo? Ele estava dando uma cacetada aqui, ó, pau! E aí aqui no meio ele dava um estímulo leve. E aí depois continuava a subir. Quando você faz o full body, Ariel, a questão é, quando você aplica o estímulo aqui, ó, ele não vai te jogar lá embaixo, porque é full body, você vai fazer um exercício só. Então, você estimula um pouco e aí você recupera. Estimula, recupera. E aí você vai subindo. Legal? A questão da dor, galera, a gente entra agora numa coisa que é muito importante e vai relacionar de novo ao sentir. Legal? Ao sentir. Quando você está com a musculatura dolorida, não tem relação direta com o estímulo que você fez, se foi bom. Sabe esse negócio de a musculatura está dolorida, então o treino foi bom? Não, galera, isso não tem muita relação direta, tá bom? É mais a percepção mesmo. A questão é, ó, a galera tá colocando aí, ó, consciência corporal. Vai além da consciência corporal, viu, irmão? Vai além da consciência corporal. Mas não vou entrar nisso, não. Então, quando você treina e você fica dolorido depois, você tá dolorido porque, galera que tava na live, eu acho que de terça-feira, a gente falou sobre o músculo ser como se fosse um asfalto que cria um buraco, não foi? Quando cria esse buraco, gera ali na região lixo, pedaços de pedra, de asfalto, que seja. Fica sujo ali, porque quebrou o negócio. O músculo é parecido, você quebra tecido. E aí você manda para essa região umas célulazinhas chamadas macrófagos inflamatórios. Macrófagos são células que elas fagocitam a outra, ou seja, ela come a outra, certo? Inflamatório, e ele leva inflamação para a região. Por isso que às vezes a gente treina pesadão, no dia seguinte sente a musculatura inchada. Já aconteceu com vocês? As meninas que gostam de treinar glúteo pra cacete, treina e no dia seguinte a bunda tá inchada assim, não é? Manda um salve aí quem já passou por isso, que eu quero saber. E aí o ponto é, tem macrófago inflamatório lá, Ariel. Você pode treinar, mano. Você só não pode treinar, sabe quando? Quando você sentir, olha só, hein? Olha o sentir que eu falei que ia dizer. Quando você sentir, ó, Ariel mandou salve, aí ó, Viviane mandou salve, então o pessoal já sentiu isso, né? Daiana, legal. Ó, o João e tal. Quando você sentir que você não está rendendo da mesma forma que você rendeu no treino anterior. Ó. Então quando você for pro treino e sentir que não está indo, sabe? Isso pode ser um grande sinal. Isso se você tá bem energeticamente, tal, comeu, tá se sentindo bem disposto e você sente que você tem gás para queimar, tem lenha e o músculo não vai, mano. Então quando você sentir isso, aí você tá atropelando a recuperação. Caso contrário, Ariel, mano, mete o pau dolorido mesmo, velho, não tem problema, tá? Olha quanta coisa a gente tá derrubando hoje, né?
E isso efetivamente caiu por terra. Essa ideia de, tá dolorido, então não pode treinar, e etc, etc e tal. Tem que ver se ele está reagindo da mesma forma que reagiu antes. Porque não tem que ser aquela escada assim, ó, que é condicionamento e estímulo, né? Pau, ele condiciona, pau. Não é assim? Se você não conseguir jogar o treino aqui em cima, não tá legal. Se você jogar ele aqui igual ou ele vir embaixo, não vai puxar esse condicionamento para cima. Legal? Galera, caramba, hein, meu? Ariel, fantástico, mano. Você mandou uma puta dúvida aqui, legal, enriqueceu aí pra galera. Obrigado, hein? Ó, sem palavras. Galera, quero saber de vocês como é que foi essa aula naquele postzinho que vai rolar daqui a pouco. Eu quero o salve de vocês lá. E eu quero o que vocês acharam. E olha só, a live de amanhã tá foda. A gente vai falar sobre divisão de treino. Não pode perder a live de amanhã. Divisão de treino, domingão, isso. Eu vou estar aqui às 20 horas. Saí mais cedo hoje do meu curso lá de psicanálise para vir fazer o live para vocês. O professor ficou meio bravo, mano. Mas tudo bem, depois eu converso com ele. Então, amanhã, 20 horas, encontro marcado. E qual será o som que o Larson vai colocar, hein? Meu, mandei o meu em Mato Grosso hoje, velho. Porra, quem é da Maromba, curte nem Mato Grosso? A gente curte o cara, mano, nem Mato Grosso. Legal? Galera, sem palavras, hein? Obrigado demais. Um beijo gigante, gigante no coração de todos vocês. Sabadão, vocês aqui comigo. Puta, que felicidade, meu. Obrigado pra caramba. Aquele abraço forte, apertado. Uma ótima noite. Quero ver o comentário de vocês agora no post que eu vou fazer lá no feed. Valeu, galera!